Shabbat Shalom! A paraxá da semana é a paraxá Kitavô. A porção da semana vai de Devarim, Deuteronômio 26, verso 1, até o capítulo 29, verso 8. Verso 9 nas traduções cristãs. Essa é a 50ª paraxá da Torá, a 50ª porção, já caminhando já para o finalzinho. Eu estarei lendo o primeiro passuque, o primeiro verso, em hebraico. Está escrito assim: Berrayá kitavô el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachalá virista veiashav tabá. Em português está assim: E será quando entrares na terra que Adonai, teu Elohim, te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares. Estarei lendo apenas este primeiro verso. Depois, em seguida, vai falar sobre as primícias que seriam recolhidas e entregues num cesto ao sacerdote. Bem, a porção da semana, Kitavô, eu marquei em azul ali a tradução, quando entrares. E vamos ver nessa porção algumas instruções para que o povo venha a ratificar a aliança do Sinai. Eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, e aí teria uma cerimônia especial. E nessa cerimônia especial, eles iriam ratificar esta aliança. Vamos ver que uma parte das tribos foram representadas por algumas pessoas. E vamos ver que uma parte ficou no Monte Eival e outra parte no Monte Gerizim. E vamos ver que as bênçãos foram pronunciadas no Monte Gerizim e as maldições no Monte Eival, Gerizim e Ebal. E aqui, Moshe ele apenas vai passando as instruções. Mas, na verdade, isso aqui foi cumprido apenas depois, conforme podemos ler em Yehoshua, capítulo 8, verso 30 ao 35, o livro de Josué. Então, aqui, a instrução é dada, ok? Então, a instrução é dada e depois eles fizeram assim como Moshe disse. Então, meus irmãos, aqui nessa cerimônia são citadas as bênçãos que vêm decorrente à obediência e também as maldições. Aí, as maldições seriam declaradas ali e falado, maldito se desobedecer. Então, as maldições decorrência da desobediência. E Moshe, ele adverte o povo e fala sobre as consequências ruins, as terríveis consequências que cairiam sobre os filhos de Israel, sobre Bnei Israel, devido ao pecado, devido à desobediência. Então, o Eterno, ele entrega os seus termos, ele entrega os mandamentos, que são os termos da aliança, e fala, olha, você deverá fazer isso, 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 isso. E ele fala, se você me obedecer, você será bendito, vou te abençoar. Mas, aí tem um se. Se você desobedecer, e aí vamos ver as maldições. Na tradição judaica, esta série de maldições é chamada de Torahá. Torahá seria essa lista de repreensões, admoestações. Temos uma listagem bem semelhante em Vaikra 26, com essa lista de advertências, e aqui em Devarim, capítulo 28, mais advertências. E pela tradição judaica, ler a Torahá é algo muito difícil, é algo que é considerado doloroso. Seria como um remédio ruim, um remédio amargo. Poxa, remédio ruim, não, esse remédio é horrível. E todo mundo que tem que tomar remédio ruim obrigado acaba
né, sendo aquilo de negócio ruim, o negócio ruim, muitas vezes é difícil. Mas um remédio ruim, ele pode curar uma pessoa, ele pode evitar que a pessoa chegue à morte, ao coma letal, enfim. Então, veja o que é interessante. Por tradição, muitos judeus, quando vão ler a Torá, eles parecem meio que crianças fugindo de um remédio ruim. Até eu acho engraçado a minha filha mais velha. A minha filha mais velha, quando vai tomar um remédio que ela não gosta, ela pede logo um copo de água. Fala, pai, traz um copo de água. Aí ela tá com o remédio numa mão, um copo de água no outro. Aí ela vai, toma o remédio, mal tomou o remédio, pum, já manda o copo de água para dentro. Isso para diminuir aquele gosto ruim do remédio. E no judaísmo, né, muitos por tradição, ao lerem o Torá, né, acabam lendo em voz baixa, né, para amenizar o gosto ruim do remédio. Mas lá na Beit Bneior não é assim. Na Beit Bneior é judaísmo raiz, né? Não tem essa de remédio ruim, não. Remédio ruim, não tem essa, não. Lá na Bneior, deixa eu colocar aqui a câmera maior. Lá na Bneior, né, o Orochi, ele fala, não, poxa, o Eterno, ele fala a benção, fala a maldição, a gente tem que ter o cuidado para obedecer e ter o cuidado de não desobedecer. E a gente tem que ficar alerta, não tem essa de falar baixinho com medo, não. Né? Então, lá na Beit, a gente lê normalmente essas listagens. Então, se você for pegar um Sidur, há de várias áreas, né, que você vai ver para falar em voz baixa quando é referente a alguma maldição. Então, acontece muito isso. Mas é interessante que isso chega a ser um pouco contraditório com algo que acontece. Vejamos, por exemplo, Devarim, no capítulo 27, 14. Está escrito assim: E os levitas dirão em alta voz a todos os homens de Israel: Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação para Adonai. E todo o povo responderá: Amém. Veja só, falando em alta voz os levitas, alta voz, e o povo vai falando amém. Então aqui vimos sobre a questão das imagens, né, esculpidas, e ali há uma série de maldições. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E o povo vai e diz, amém. Aí os levitas, maldito é aquele que faz um cego errar o caminho. E o povo diz, amém. E é falado em alta voz. Então não é porque são citadas maldições que deve ser em voz baixa. Na verdade, a Torahá, né, as Torrehot, né, Torrehot, seria, podemos entender como até uma bênção, uma grande bênção. Por que uma grande bênção? Poxa, é maldição? Como é que podemos entender isso como bênção? Porque quando nós temos uma lista do que acontece com a desobediência, isso nos põe um alerta. É um sinal de alerta. Olha, cuidado, não chega aqui não que é perigoso. E isso nos leva a entender também, além de poder experimentar, a graça do Eterno. Por quê? A graça tem sentido justamente porque existe as maldições, porque existe a condenação. Se não existisse condenação, se não existisse maldições, qual seria o sentido da graça? Então, vemos através disso que reconhecemos o valor da graça justamente porque existe o lado ruim, existe a maldição, existe a condenação, e com isso, né, a graça torna ainda mais mais valiosa para cada um de nós. Assim, temos que dar mais valor ainda à graça.
Se tivéssemos conhecimento apenas das bênçãos, a gente de repente não teria, né, como reconhecer o valor da obediência. As maldições elevam o temor do homem. Acaba fazendo com que alguns obedeçam por medo. Não é bom, mas vai obedecer. O importante é obedecer. Então veja, a maldição, ela faz com que a gente venha reconhecer mais ainda a importância da obediência. Quando se fala de castigo, certamente é comum que o homem fique assustado. Mas veja, quando ameaço as minhas filhas de castigo, o que acontece? Se elas não me obedecerem, o que eu faço? Eu tenho que fazer com que ela venha obedecer. O melhor método é ameaçar e botar ele de castigo. Quem é pai sabe disso, quem é mãe também. E veja, um pai e uma mãe não coloca de castigo porque tem prazer de castigar, não. Mas porque quer o bem dos filhos. E muitas das vezes, apontar um castigo é a única estratégia que funciona. E eu tenho certeza que quando eu ameaço botar de castigo, no fundo elas entendem que é para o melhor. Todo filho, bom filho, entende isso. Mas está fazendo isso pelo meu bem. E assim também devemos reconhecer essa listagem de maldições não vieram por mal, mas é porque o Eterno, ele quer o nosso bem. Precisamos reconhecer isso. Aqui em casa, a Torahá é infalível. Eu tenho uma filhinha de 1 ano, né, que ela ainda está aprendendo algumas coisas. Apronta um pouquinho, não tem como nem ameaçar muito ainda, mas já aprendemos uma forma de que ela entende que ela fez algo errado. E o que a mãe faz? A mãe pega um dedinho assim, ó, e dá um tapa de um dedinho. Faz assim, ó. Não pode. Aí ela faz assim, ó. Faz um biquinho na hora ali e a gente já percebeu. Errou. Fez isso aqui, ó. Na hora ela faz assim, ó, e já entendeu que é errado. E o que acontece com isso? Ela não vai fazer mais o que ela havia feito antes. O que ela errou, ela passa a acertar. E só assim para corrigir. Então, advertir, castigo é para conduzir a um caminho bom, a um caminho da obediência. A minha filha mais velha, por exemplo, ela já entende um pouco mais as coisas. Ela já passou já dessa fase da irmã. Essa fase de cadeira de castigo, um tapinha, um dedinho só na mão. Hoje ela é uma menina muito obediente, muito obediente. Mas isso porque foi muito atorrará. Foi muito castigo, muito lembrete, ó, não faz isso, vai ficar de castigo, vai ficar na cadeira do castigo. Aí, hoje é assim, a mãe chega e fala, filha, faz o dever de casa. Se ela responder, tô indo, mãe, esse tô indo, ó, vai render, vai levar uns 20, 30 minutos, e se ela pudesse ainda, talvez 1 hora. Agora, se você falar para ela, filha, se você não fizer o dever, você vai dormir cedo. Ou se você não fizer o dever, vai ficar 1 semana sem YouTube, sem celular. Gente, é na hora. Na hora ela atende. E na verdade, essa minha filha mais velha, até interessante isso, ela é meio pipoqueira. Falou em ficar sem pipoca, é na hora também. Então, funciona na hora. Filha, faz o dever. Ah, daqui a pouco eu faço. Vai ficar sem pipoca 1 semana. Não, eu faço agora, eu faço agora. Então, são estratégias que um pai e uma mãe adota para fazer com que o filho ande em obediência. E o Eterno fez a mesma coisa.
assim como eu, sendo pai, eu listo castigos, Torrehot, o Eterno, com essa lista de maldições, ele faz isso para gerar temor. E isso cria dentro de nós, gera isso dentro de nós o quê? Uma prontidão para a obediência, uma prontidão para obedecer. Agora, se os pais deixam os filhos fazerem o que bem entenderem, vou deixar fazer o que quiser. Faz o dever a hora que quiser, vai para a escola se quiser, fica o dia todo no celular. Não vou exortar, não vou brigar, não vou ameaçar castigo. Não tem mais castigo aqui. Que valor esse filho vai dar para a obediência? Ele pode fazer o que bem entende e não entende a consequência da desobediência. Então, vou fazer o que eu quiser. Vou dar no mesmo. Olha só, ele não entende, esse filho, o valor da obediência, porque não há consequência para a desobediência. Esse é o motivo ao qual um pai que ama coloca um filho de castigo. Esse é o motivo da existência das Torrehot. Então, as Torrehot existem devido a isso. Colocar Bnei Israel no caminho da obediência. Então veja, se não conduzir num caminho da obediência, que é através das advertências, se não fizer isso, vai acontecer isso. Aí o filho vai pensar, poxa, qual é o benefício então da obediência? E isso acontece, infelizmente, com o Bnei Israel. Isso acontece muitas vezes até mesmo conosco. Muitas das vezes as pessoas, né, estão no caminho, não é nem por amor não, e é até triste, mas é pelo medo. Caramba, tormento eterno? Caramba, Berrinon? Caramba! Mas aí o medo faz com que obedeça. Se apontar o malefício da desobediência, rapidinho um filho entende o benefício da obediência. Agora, se não houver exortação, há uma grande chance, uma grande probabilidade do filho crescer na rebeldia. E o Eterno não quer isso. O Eterno quer filhos rebeldes. E esse é o motivo do Eterno nos corrigir. Esse é o motivo do Eterno nos advertir. Meus irmãos, lá em Ivrim, Hebreus, no capítulo 12, versos 5 ao 7, está escrito assim: Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? É normal. O pai tem que disciplinar o filho se ele não quiser um filho rebelde. Se ele quer o filho pertinho dele ali, tem que haver disciplina. E é visando a disciplina que perseverais. Olha só. Quando é disciplinado, há essa aproximação, há essa disciplina. Olha só. Meus irmãos, quando se sabe a consequência da desobediência, isso nos traz uma noção maior
do valor da graça. Infelizmente, alguns não entendem isso e acabam tratando a graça como algo barato, como algo fútil. Vou trazer aqui um exemplo simples para que vocês entendam melhor. João, não é Yohanan da Bíblia não, é um João aqui, é um rapaz, ele estava precisando de dinheiro emprestado. E aí, ele conversando com alguns amigos, caramba, eu tenho que pagar os negócios aí, e poxa, preciso de R$ 1.000, caramba, o que eu faço? E aí, alguns amigos sugeriram dele pegar emprestado com a agiota, que é crime. Mas um desses amigos, muito sábio, fala, cara, faz isso não, vamos fazer o seguinte, você vai ter esse dinheiro em mãos quando para pagar? Aí o João falou, dentro de 10 dias eu vou ter esse dinheiro. Aí esse amigo do João falou, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro. Ele vai e empresta para o João R$ 1.000, sem cobrar juros nenhum, só para ajudá-lo mesmo. E aí ele diz para o João, olha, você pode me devolver em 15 dias. Então o João pede 10 dias, o amigo fala que pode devolver em 15, e aí o amigo empresta para o João R$ 1.000. E aí o amigo fala, olha, só não deixa passar isso. Os 15 dias você tem que me dar, porque eu tenho contas para pagar neste dia. Então tem que dar no prazo certinho. E aí, passados esses 15 dias, João foi até esse amigo. Agradeceu ao amigo pela boa vontade de ter ajudado ele. Falou, poxa, meu amigo, muito obrigado mesmo. Realmente eu ia ficar muito enrolado, ia correr muitos juros, eu precisava pagar. Muito obrigado mesmo. Mas João ficou um pouco sem graça. Por que ele ficou sem graça? Porque ele só conseguiu R$ 980, faltando apenas 20. Faltou apenas R$ 20 para entregar ao amigo. E aí ele falou, poxa amigo, eu trouxe para você o dinheiro hoje porque é o prazo. Eu estou até aqui sem graça porque eu não consegui esses 20. Mas por favor, me dá mais um dia e eu consigo esses R$ 20 para você. E o amigo do João falou para o João, nada João, que isso? Tá certinho, essa dívida tá paga. Não precisa pagar esses R$ 20 não, tá tudo certo. Veja, ele pegou emprestado 1.000, a dívida era de R$ 1.000. E ele não pagou os 1.000. A dívida está paga mesmo? Sim, está paga. Porque o amigo perdoou a dívida. Ele reconheceu, falta apenas 20. Por mim, tudo bem. E isso é a graça. Agora, se João ele vai para um caminho errado, ele vai até um agiota, o que é crime, o que eu não recomendo que ninguém faça. Ele vai e pega esses R$ 1.000 com o agiota. E o agiota fala, em 10 dias você vai ter que me pagar. Você acha que se ele chegar para o agiota com R$ 800, com R$ 900, pode ser até com os 980, você acha que estaria tudo certo? A dívida só aumentaria muito mais. Inclusive, João poderia perder bens, poderia sofrer algumas ameaças, colocar a vida dele com risco de morte, até mesmo a da própria família. Nesse caso, ele não vai receber o perdão da dívida. E isso porque ele escolheu um caminho errado. E o risco é a morte. Até trazendo aqui, o salário do pecado é a morte. E nesse exemplo aqui do João, ele não foi alcançado pela graça. Agora aqui um outro exemplo com o João também. Digamos que João falou com os amigos, sobre essa dívida, precisava dos R$ 1.000. E aí, um amigo do João falou, olha, eu tenho uns R$ 1.000 aqui,
posso te emprestar, mas você tem que me devolver em 15 dias. E aí o João, meio aloprado, meio vida louca, de forma imprudente, ele foi agindo assim, olha, meu amigo é bonzinho, ele vai me entender se eu não entregar o dinheiro todo, ele vai me perdoar, ele é gente boa, ele compreende. Quando eu tiver esse dinheiro, eu pago ele. E aí todo o dinheiro que chegasse na mão do João, ele gastava. Ah, depois eu pago ele. Chegou dinheiro, gasta. Chegou dinheiro, gasta. E vai torrando tudo, vai torrando tudo. E vai gastando, gastando, sem preocupação. Ah, eu vou obter o perdão. Ah, tá gastando, gastando, gastando. Meu amigo é bom. Vai gastando, gastando. E aí, passou os 15 dias. Estourou o prazo. João não procurou o amigo. E o amigo fala, poxa, vou ter que cobrar a dívida lá. Eu deixei ele ciente de que tinha o prazo, tinha que me pagar e eu vou ter que ir lá, porque eu preciso desse dinheiro. E aí, bate na porta do João lá. O João não procurou ele, ele vai atrás do João. E aí, o amigo preocupado com, né, o horário, tinha que pagar a conta, fala, João, ó, eu tô precisando do dinheiro para pagar a conta. Você esqueceu de mim? Cadê o dinheiro? E aí o João responde, não esqueci não, cara. É que eu estou sem dinheiro mesmo. Poxa, eu tô com PS5 e eu não tinha nenhum jogo pro PS5. Aí, poxa, durante essa semana eu fui comprando alguns joguinhos de PS5. Aí, eu tô com os joguinhos aqui, se quiser jogar aqui um jogo comigo, pô. E aí um amigo ficou irritado com a situação. Ele teve boa vontade de ajudar João, mas o João fez pouco caso da bondade do amigo. Poxa, eu emprestei o dinheiro para ele pagar a dívida e fez pouco caso da minha amizade. Poxa, ele saiu torrando dinheiro com um joguinho, por coisas fúteis, não vai se preocupar com o dinheiro para pagar a dívida. E aí ele fala pro João, João, ó, eu te ajudei. Você disse que precisava, eu não cobrei juros, mas eu preciso desse dinheiro para hoje. Eu preciso pagar essa conta. E aí o João fala, precisava? Vou ver se tem algum dinheiro aqui. Aí o João vai, abre a carteira. Opa, encontrei dinheiro. E entrega feliz da vida. É, R$ 20, meu amigo vai entender. E dá os R$ 20 pro amigo. Olha, R$ 20, eu consegui R$ 20. Um amigo, olha, R$ 20? Mas esses R$ 20 não ajudam em nada. Eu preciso do valor todo. E se você não conseguir esse valor, você vai ter que pagar a multa que será cobrada. Veja, meus irmãos, muitos fazem pouco caso da graça. Trata da graça como se fosse algo banal. Não, posso fazer o que quiser, vou ser perdoado, Jesus é bonzinho. Acha que é como pagar esses R$ 20 e tá tudo certo. Acha que pode viver de qualquer jeito. E vou receber o perdão da dívida de qualquer jeito. Posso pecar à vontade. Não preciso de torar. Torar para quê? Pagar os R$ 20 tá bom. O amigo vai perdoar os 980. Não é bem assim, não é bem assim. A graça, ela funciona de forma semelhante a esse exemplo. Não é porque nós sabemos que Yeshua é bom, que ele perdoa através dessa graça, né, esse favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele concede esse perdão. O João, ele não merecia o perdão dos R$ 20. Pagou 980, ele fez um compromisso com o amigo, mas o amigo perdoou os R$ 20. Mas no outro exemplo, João não teve uma disciplina, foi imprudente, saiu torrando o dinheiro, achou que dando R$ 20 estava tudo certo, mas não foi perdoado. Então veja, meus irmãos, precisamos nos atentar quanto a isso. Como nesse exemplo, muitas pessoas acham o seguinte: ah, pagar o R$ 20 e receber o perdão de 980 é a mesma coisa do que pagar 980 e receber perdão dos 20.
não é a mesma coisa. Você perdoar uma dívida de R$ 20 é mais fácil. Perdoar uma de 980, que pode ter um impacto no seu bolso. Meus irmãos, quem tem Yeshua deve se esforçar ao máximo. Deve fazer o máximo para guardar os mandamentos, viver em santidade, exercer a justiça, ter um bom testemunho. Agora, se uma pessoa diz que crê em Yeshua e vive no adultério, vive na imoralidade sexual, dar um péssimo testemunho de vida, essa pessoa está pior do que João quando encontrou os R$ 20 na carteira e falou: olha, encontrei R$ 20. Está pior. Essa pessoa está pior, muito pior. Meus irmãos, é pela graça, mas não é de graça. Foi pago um alto preço. Lembrando a vocês que todos pecaram e foram destituídos da glória de Hashem. Todos pecaram e foram afastados da presença do Eterno. Isso devido ao pecado. Mas quando nós buscamos uma vida de santidade, uma vida de retidão, andar na justiça do Eterno, realmente dando valor, uma vida realmente de santidade, obediência aos mandamentos, aí se você cometer um erro, aí a graça, alcança. É como aqueles R$ 20 ficaram faltando. Mas se você faz pouco caso da graça, poxa, vou ter um relacionamento extraconjugal ali, poxa, a mulher é bonita, é mais bonita que minha esposa, poxa, eu vou fazer isso, celebrar festas bíblicas, nada, que isso, guardar a Torá, que isso, nada, Jesus vai perdoar, ele é bonzinho. Não é assim não, não é assim não. Tem muita gente vivendo nesse engano terrível. Meus irmãos, foi pago um alto preço. Lá em Yeshayahu, faltou a letra A depois do Y, Yeshayahu, capítulo 53, verso 5, está escrito assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, olha só, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e Yeshua foi ferido pelos nossos pecados. E quando vivemos na prática do pecado, estamos fazendo pouco caso do sacrifício de Yeshua, pouco caso da graça. Somos alcançados pela graça, através do derramamento do sangue de Yeshua. Quando a gente vive na prática da iniquidade, é como João falando: ele vai perdoar. Eu dou R$ 20 e os 980 ele perdoa. Infelizmente, muitos precisam acordar, porque estão vivendo numa vida achando que vão obter a graça, mas o que vão ter no final é a condenação. É triste, muito triste. Eu fico até chateado, né, de ver tanta gente, né, às vezes pessoas que nós amamos, vivendo a vida assim. Meus queridos, o negócio é muito sério.
Precisamos dar valor à graça. Foi pago um alto preço, preço do sangue de Mashiach. Em Devarim, no capítulo 28, nós vimos que a maioria das maldições, elas são naturais, são físicas, coisas presentes neste mundo. Vai falar sobre enfermidades, pragas, fome, sede, exílio, tudo isso decorrentes à desobediência. E muitas das vezes as coisas acontecem e as pessoas não sabem por que está acontecendo. Caramba, por que o Eterno está permitindo que isso aconteça? Tem a lista lá das maldições. Tem coisa que acontece e foi avisado. E é decorrente à desobediência. E outra, Yeshua, através da redenção que viemos adquirir através do derramamento do sangue dele, ele nos livra de males ainda piores do que essas maldições listadas em Devarim 28. Ele nos livra de males piores. Ele nos livra da condenação eterna. Nos livra do tormento. Na Brit Hadashah também há várias advertências de Yeshua. Yeshua fazendo torrechot, repreensões. E Yeshua ele vai falando sobre os perigos do inferno. Berrinom. Ele fala que é um lugar onde o pecador será lançado em corpo e alma. Meus irmãos, quando nós temos um entendimento que nós fomos perdoados e o preço da redenção foi o sangue de Yeshua, aí nós começamos a entender mais ainda o valor da graça. E aí que nós precisamos nos esforçar ainda mais para agradá-lo, para viver uma vida em obediência, para amá-lo. E como é que faz para amar Yeshua? Como é que faz para amar Yeshua? Aquele que guarda os seus mandamentos. Esse é o que o ama. Obediência. Um filho desobediente, esse não está amando o pai. Demonstramos o amor quando obedecemos. A obediência é uma forma de você honrar. É claro que não é porque Yeshua nos ama, não é porque ele vem com a sua imensurável graça que nós podemos sair por aí transgredindo. Não. Quem faz isso está fazendo pouco caso da graça. Lá em Ivrim, no capítulo 10, verso 26 até 29, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha só a seriedade disso. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que insultou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado.
e ultrajou o Espírito da graça. Essas pessoas que vivem dessa forma. Eu faço o que eu quiser, Yeshua vai me perdoar, é pela graça que eu sou salvo. Esse pensamento do João. Vou comprar o que eu quiser aqui, a dívida fica para depois ele me perdoa, depois eu me entendo com ele. Eu vou comprar aqui, né, uns jogos aqui de PS5 aqui, depois eu pago esses R$ 1.000. Aí chega lá, aqui R$ 20, eu tenho 20, serve? Meus irmãos, não adianta nada viver na prática do pecado, não adianta nada você, trazendo aqui, corrigindo, não adianta nada você chegar e falar, mas eu vou na Beit, eu vou numa igreja, mas eu leio a Bíblia, mas eu oro, se você vive uma vida de pecado. E deixa eu até dar um exemplo, daqui a pouco eu vou até citar aqui. Não adianta nada viver na prática do pecado e dar como desculpinha, mas eu acredito em Jesus, Jesus é meu amigo, Jesus é bom. Será que Yeshua vai perdoar essas pessoas? Essas pessoas, olha só, hein? Ivrim, Hebreus 10. Essas pessoas que se dizem ser conhecedoras da verdade e vivem na prática do pecado, já não resta sacrifício pelos pecados. O perdão que o sangue de Yeshua trouxe não vai trazer expiação para essa pessoa. Já não resta mais sacrifício para essa pessoa. Pelo contrário, é expectativa de juízo. Olha só, o mesmo juízo que virá sobre aquelas pessoas que são adversárias, inimigas de Hashem, virá sobre essas pessoas que se dizem, eu tenho Yeshua, eu tenho Jesus, ele vai perdoar, é pela graça. Se vive no pecado, não haverá perdão. Prática do pecado, sinto muito. É o que está escrito aí, ó. Não são palavras minhas. E o castigo será muito maior do que aquele lá prescrito na Torá, de quando uma pessoa transgredia a Torá, levava lá 2 ou 3 testemunhas, Moshe, fez isso. Apedrejamento. É morte. O castigo será maior. Mais severo castigo. É um insulto ao Filho de Deus. Quem vive na prática do pecado está profanando o sangue da aliança. Olha só a gravidade disso, gente. Ultrajando o Espírito da graça. Está fazendo pouco caso da graça. Eu posso fazer isso, vou ser perdoado. R$ 20 e está tudo certo. Só para vocês entenderem aqui, tá, gente? É claro que o Eterno não vai receber dinheiro. Você pode dar trilhões, não vai receber perdão com dinheiro. Não é por aí. Não é o cara ser rico, vou ver no pecado, mas, eu vou dar o dízimo na igreja e tá tudo certo, vou ser salvo. Não é por aí. O que o Eterno quer é uma vida de santidade, uma vida de obediência, é uma vida em retidão. Meus irmãos, olha só, meus irmãos, a profundidade deste texto, essa carta aos Ivrim, aos Hebreus. Quando se tinha um Sanhedrim, um Sinédrio, um transgressor morria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E a cobrança agora é maior. Por que agora a cobrança é maior? Aquele que transgride hoje recebe um castigo maior. Porque Yeshua requer de nós um padrão mais elevado. Ele quer
que sejamos filhos obedientes. E ele estipula, olha, eu quero isso, eu quero assim. É um padrão mais elevado. E Yeshua ele chega a dizer, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só, hein? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É um padrão muito elevado. Não é para qualquer um. Aqueles que estão vivendo no oba-oba, eu posso fazer o que quiser, sinto muito, mas é severo o castigo. O negócio é sério. Não é tempo de brincadeira, não. Lá em Mateus capítulo 5, Yeshua ele vai citando a Torá e vai fazendo cercas. Essas cercas têm a finalidade de impedir que o pecado seja cometido. Yeshua fala, ouvistes o que foi dito, não assassinarás. Mas eu te digo, para não odiar o seu irmão. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Aí Yeshua vai e recomenda, para não olhar uma mulher cobiçando. Veja, meus irmãos, é claro que o ódio vem antes do assassinato, que a cobiça vem antes do adultério. Se criamos estas cercas, certamente não chegaremos a cometer tais pecados. E agora, falando em pecado, o que é pecado mesmo? Estamos falando de pecado? Pecado? O que é pecado? Né? O cristianismo fala muito sobre pecado. O pecado existe no cristianismo. Né? Mas o que é pecado? Seria uma boa pergunta, né? Poxa, interessante, né? O que será que um pastor responde sobre o que é pecado? Agora, o que as escrituras dizem sobre ser pecado? O que o Novo Testamento diz sobre o que é pecado? Yohanan Aleph, 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. Veja, o que é pecado? É a transgressão da Torá. Até numa versão cristã, gente, vai estar ali lei. O pecado é a transgressão da lei. E como é que diz que não precisa mais de lei? Se não precisa mais de lei, é como esse camarada que vive na prática do pecado e vai acontecer aquilo que está escrito na carta de Hebreus, a advertência. Olha, a gravidade é maior, o castigo será mais severo. Está fazendo o quê? Profanando o sangue da aliança. Olha só, meus irmãos, o negócio é sério. As pessoas estão insultando Yeshua quando pensam dessa forma, fazendo pouco caso da graça. O negócio é sério demais. Leia 1 João, crente. Aí, mostra pro seu amigo que é cristão. Não precisa nem ser essa versão, não. Né? Abre uma tradução cristã, compartilha com o seu amigo. Aí, me diz aí, o que é pecado para você? E olha só o que está escrito aqui. 1 João 3,4. Ih, pecado é a transgressão da lei. E aí, você transgride a lei? O negócio é muito sério. Você tem certeza que não precisa mais de Torá hoje? Vai nessa de que eu posso fazer o que quiser e você salvo pela graça. Joãozinho dando os R$ 20 ali não deu certo, não.
Não foi alcançado pela graça ali, não. Meus irmãos, em Mateus, no capítulo 7, verso 21, eu estarei lendo na Pesquita, até o verso 23, está escrito assim: nem todo o que me diz, meu Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu já poderia até parar por aqui. Quem diz, tô com Jesus. Jesus, meu Senhor. Não basta só dizer meu Senhor, não. Não basta ir à igreja, não. Tem que fazer a vontade de meu Pai. E qual é a vontade de meu Pai? Ele requer obediência. E só com a obediência que se entra no reino dos céus. Eu já poderia até parar por aqui. Mas vamos continuar aqui. Muitos me dirão naquele dia: meu Senhor, em seu nome não profetizamos? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome fizemos muitos milagres. E então lhes confessarei: desde sempre não os conheci. Apartem-se de mim, servos da injustiça. Olha só, meus irmãos. Aqui na Pesquita, o Urosh Sadok, ele traduz esta palavra em aramaico, Allah. Eu não sei a pronúncia ao certo. O aramaico tem algumas pronúncias diferentes, né? Tem algumas pronúncias culturais, algumas enrola a língua, né? Meio que Allah! O Orochi depois, né, com algumas aulinhas, eu vou melhorar minha pronúncia do aramaico, né? Allah! Não sei a pronúncia correta, meus irmãos, me perdoa aí. Nós temos aqui essa palavra transliterada, que escrito é como se fosse aula. Mas certamente a pronúncia do aramaico não é simples assim. Mas veja, essa palavra em aramaico, ela pode ser traduzida de algumas formas diferentes. Nós temos aqui na nota de número 178, aqui da Pesquita, que pode significar iniquidade ou impiedade, certo? Então aqui na Pesquita traz essa nota dizendo que essa palavra significa injustiça, iniquidade ou impiedade. Agora é interessante que aqui no sentido, essa palavra em aramaico, ela tem um sentido, né, transmite a ideia de transgressão à Torá. Então, está aqui na Pesquita, né? Então, você pode ler na sua Pesquita, essa nota aqui, 178, certo? Então, essa palavra tem o sentido de transgressão à Torá. E nesta mesma nota da Pesquita, traz a informação de que no texto grego apresenta o vocábulo anomia. Então, não se tem desculpa, né? Não é porque nós temos a Pesquita, a tradução do aramaico, é por isso que vocês estão guardando a Torá. Não. Você pode pegar até mesmo as traduções do grego. Você pode pegar qualquer tradução. No grego você vai encontrar isso. Aí na nota aqui da Pesquita, vai citar sobre a palavra usada no grego, que é anomia. Anomia, vamos ver aqui na Pesquita, ela é formada, essa palavra, pelo prefixo a, que significa contra, e o substantivo
nomos, que significa lei, ou seja, anomos, que significa contra a lei. E aqui na Peshita, encerra com a nota que diz o seguinte: Yeshua disse que nunca conheceu aqueles que praticam obras contrárias à Torá, porque a obediência à Torá é a vontade do Pai. Lembra o verso 21? Que não basta dizer meu Senhor, e está tudo certo e vai entrar no reino dos céus? Não, não basta. Porque tem que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que obedeça. Aquele que não obedece, Yeshua vai dizer: não os conheci. Apartai-se de mim, servos da injustiça, servos da iniquidade, da impiedade, transgressores da Torá. Olha só, o negócio é muito sério. Meus irmãos, precisa haver um despertamento. Em Colossenses, capítulo 1, verso 10 a 14, diz assim: Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, porque vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Mais uma confirmação. Para viver de maneira digna do Senhor, precisa o quê? Agradar Ele em tudo. Precisa ter bons frutos. Ter bons frutos é o quê? As boas obras. Precisa o quê? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É claro que sem o conhecimento, você não saberá como agradar a Deus. Nós temos um Pai que ele requer algo de nós. Para obedecermos a Ele, precisamos saber o que lhe agrada. E para isso que é importante conhecer as Escrituras. E aí, quem consegue permanecer vivendo de maneira digna no Senhor, agradando Ele em tudo, segundo a vontade do Pai, bons frutos, boa obra, crescendo o conhecimento de Deus. Meus irmãos, esses foram capacitados a participar da herança dos santos na luz. Esses foram retirados do domínio das trevas. Esses estão experimentando de fato a redenção, obtendo o perdão pelos pecados. Agora, aqueles que saem transgredindo por aí, esses continuam nas trevas. Esses não vão participar da herança dos santos na luz. Esses não vão obter perdão dos pecados. Por isso que o negócio é sério. Faça techuvá. Meus queridos, é hora de retornar. Fazer o retorno. Volte-se a Deus. Receba a bênção da vida, meus irmãos. É um grande erro achar que pode fazer o que dá na telha e quando Yeshua bater na porta, né? Quando Yeshua bater na porta, ó, bateu na porta e você pode abrir a porta e se apresentar de qualquer jeito.
Ah, eu vou apresentar qualquer coisa. Vou apresentar o que eu tenho a ele e ele vai perdoar. É até como esse exemplo do João. Esperou o amigo bater na porta para cobrar a dívida e falar: ih, não tô com tudo aqui não. Mas vintão serve? Vintão não serve. Meus irmãos, tem que estar preparado. Quando ele bater a porta, para que você abra, deixe ele entrar e ele venha fazer morada. Muita gente vivendo de maneira que é considerada abominação para Yeshua. E estão achando que está tudo certo, meus irmãos. Eu trouxe esse exemplo, né, falando sobre dinheiro, para ficar mais simples de entender. Mas nesse exemplo do dinheiro, nós vimos que quanto mais dinheiro fica faltando, certamente fica mais difícil de obter perdão pela dívida. E trazendo esse exemplo, meus irmãos, quanto mais uma pessoa busca uma vida de santidade, quanto mais a pessoa busca viver uma vida justa perante Hashem, a pessoa buscando viver no padrão que Yeshua requer, essa pessoa certamente não vai chegar a 100%. Todos pecaram. Ninguém vai conseguir chegar a 100%. Mas veja, no exemplo do João, quando ele não conseguiu 1000 e deu os 980, ele obteve perdão. De repente você quer chegar aos 100. Caramba, eu quero chegar aos 100. O que eu preciso fazer? Caramba, deixa eu ver se está faltando alguma coisa na minha vida. Poxa, eu sou uma pessoa que sou fiel à minha esposa. Poxa, eu sou uma pessoa que, poxa, eu ajudo os necessitados. Eu guardo os mandamentos, eu amo a Torá. Eu guardo o Shabat. Eu, poxa, tento exercer a justiça de todas as formas. Caramba, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esteja vacilando. Quem age dessa forma, e com certeza algum ponto ela vai vacilar, algum ponto ela pode errar ainda que não perceba, vai chegar naquele dia e pelos frutos, pela forma de viver que é digna, por viver na boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, esse vai participar da herança, esse vai obter a graça, esse será alcançado de fato pela graça. Então, não é que a pessoa precise dos 100% para conseguir ser salva. Não. Somos salvos pela graça. Então, não é pelos 100%, mas é pelo esforço aos 100%. Eu quero alcançar os 100%. Nós devemos nos esforçar para alcançar a perfeição. Não vamos ser perfeitos, mas a perfeição é a nossa meta, é o nosso alvo. Precisa haver esforço. Eu quero ter bons frutos. Eu quero me esforçar para toda boa obra do Senhor. Eu quero viver de maneira digna, de maneira correta, maneira justa. Eu quero que quando as pessoas ao meu redor vejam a minha forma de vida, que eles reconheçam que eu sou diferente neste mundo. Eu sou uma luz brilhando. Eu sou um sal da terra. Estou dando sabor. Todos ao meu redor são mudados através da minha conduta, através da minha forma de viver. Meus irmãos, esse é quem ama o Senhor. Esse é quem ama o Senhor, aquele que guarda os mandamentos. Agora, se a pessoa fala, poxa, quer saber de uma coisa? Poxa, se eu já vou à igreja, se eu já dou dízimo, não posso ter mais uma mulherzinha a mais, não? Poxa, não posso fazer o que bem entender, não? E se eu der um calote ali no cara ali, para conseguir um dinheirinho mais? E se eu conseguir uma forma aí no crime para conseguir um dinheiro fácil?
Ah, mas poxa, eu vou fazer um gato na energia ali. É para eu conseguir um dinheiro a mais no final do mês. Ah, basta eu viver pelo menos 20% santo. Ah, eu quero pelo menos alcançar 15% da justiça. Ah, eu quero cumprir 5% dos mandamentos. Está tudo certo. Se essa pessoa vive assim, satisfeita com os 5% que faz, sinto muito. Sinto muito. Essa pessoa que vive achando que basta fazer esses 5% tá tudo certo, é como o João que deu os R$ 20 lá. Meus irmãos, devemos buscar os 100%. É 100% da santidade, 100% obedientes. É 100%. Precisa haver um esforço. Precisamos melhorar a cada dia. E devemos reconhecer isso. Eu não sou perfeito. Mas eu quero ser perfeito. É isso que ele requer de nós. Os 100% ninguém vai alcançar. Mas Yeshua é o único que alcançou 100%. Ele, como homem, foi o único que foi totalmente santo, pois ele não pecou. Agora, nós precisamos nos espelhar nele. Caramba, eu preciso buscar esse 100%. Eu preciso viver uma vida em retidão. E é aí que entra a graça. Assim como o amigo do João perdoou aqueles R$ 20. Não, João, 980 você já pagou, tá tudo certo. Esquece esses 20. E Yeshua também concede a sua graça para os filhos obedientes, para aqueles que tiveram bons frutos. Lembrando a você que aquele que não tem bons frutos, aquele que não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. É. Uma coisa que eu gosto muito na Bineior, e eu acho muito interessante a forma que o Rosh Sadok ele conduz os seus ensinamentos, é que diferente de muitos líderes religiosos, a gente vê tanto líder religioso acobertando tantas coisas, e a gente vê que muitos líderes acabam ensinando algumas facilidades. Não, não precisa fazer isso não, só para manter membro. O Rosh Sadok ele fala, ó, doa quem doer, mas a verdade é dita. Meus irmãos, isso aí eu admiro muito, muito, muito nele. E é por isso que eu escolhi ele como mestre. É um tzadik, é uma pessoa justa. E quando eu vejo isso, ele dizendo que tem que ser dito, eu estou vendo nele o quê? Que ele está agindo assim como Yeshua. Que Yeshua ele exige um padrão de moralidade mais elevado. E eu estou vendo isso no Rosh Tzadok. Ele está nos instruindo num padrão mais elevado do que demais grupos exigem. Eu não estou nem aqui criticando outros grupos e nem estou dizendo que só quem segue, né, o Rosh Tzadok vai ser salvo. Não, não estou dizendo isso, ok? Só que eu estou dizendo o seguinte: o padrão exigido para quem é um discípulo do Rosh Sadok, quem é membro da Abneiô, sabe que a exigência é maior. Não significa que tudo ali exigido é necessário para a salvação. Não. Mas ele exige, ele aconselha e ele adverte coisas a mais. E isso é legal. É um monte de cerca. Coisas, padrões muito elevados. Coisas com padrão até mais elevado do que a Torá de Moshe.
porque muita coisa que ele traz aqui não é que seja pecado, né? Mas ele traz alguns princípios mais elevados porque são princípios do Éden, que certamente se alguém não fizer, não é que a pessoa não será salva, mas olha só, princípios do Éden. Você não vê isso em qualquer lugar, não vê isso por aí. A exigência é muito alta, mas é esse esforço de querer fazer os 100%. O que eu estou querendo fazer aqui nessa comparação é que existem vários grupos sérios por aí, tá? Aliás, vários talvez seria exagero. Dentre os vários grupos que existem alguns sérios por aí, certo? E dentre esses grupos sérios por aí, eu vejo que Abeneior, né, o Orochi de Sadok como nosso líder, ele tem buscado um padrão mais elevado. Um padrão mais elevado, certamente. Meus irmãos, eu gostaria, né, que você reflita nisso. Reflita nisso. Durante essa semana agora que se aproxima, medite. Ore ao Eterno. Eterno, tem algo que eu precise ajustar para estar 100%? Eu não estou satisfeito com 10, com 20, com 30, 40, com 50, com 90. Eu quero me aperfeiçoar. Eu quero chegar aos 100%. Me ajude. Olha só o bom intento do coração de querer chegar aos 100%. Isso é algo bom. E ele sonda os nossos corações. Ele sonda. Ele vê o esforço. Agora o camarada que fala, eu guardo Torá, eu guardo Shabat. Mas, poxa, eu tenho uma outra mulher por aí. Eu vivo na moralidade sexual. Ele conhece o coração. Não adianta enganar, não. Tem coisas que são muito sérias. Eu acho interessante que o Orochi Sadok, ele teve até na semana passada um excelente shiur, e ele fala sobre o menor dos mandamentos. Meus irmãos, devemos fazer o máximo para obedecer até mesmo aquele menor dos mandamentos. E tem gente que é triste de falar aqui. É aquilo que vimos na carta de Hebreus. Fazem pouco caso da graça, insultam Yeshua. Meus irmãos, avançando aqui no estudo, na Haftará dessa semana, está em Yeshayahu, capítulo 60, verso 1 em diante, e eu achei essa Haftará bastante profética, muito profética. Vou estar compartilhando com vocês aqui. Yeshayahu 60, verso 1 ao 4, estarei lendo. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. Aqui é uma mensagem do Eterno para Sião. Falam para Sião, Sião, levanta-te, Sião, e resplandece, porque é chegada a tua luz. Aqui falam sobre a luz de Sião, ok? E a glória do Senhor, olha só, Kevod Adonai, a glória do Senhor se levanta sobre ti, pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e a glória dele será vista sobre você. E as nações virão à sua luz,
e os reis ao resplendor da tua aurora. Levante os olhos ao redor e veja. Todos eles se ajuntam e veem a ti. Vossos filhos virão de longe, e as vossas filhas ao seu lado permanecerão. Aqui está falando sobre os dispersos. E quando vier a glória de Yeshua, quando vier esse momento que o Senhor virá e vai resplandecer sobre nós, as nações virão à luz de Sião. Os reis virão o resplendor da aurora. Olha só, os dispersos, os filhos dispersos, as filhas dispersas, virão de longe. Olha só, as filhas permanecerão ao lado. Olha só que texto interessante. É um texto escatológico, um texto profético, fala sobre o final dos tempos. Após um período de trevas que cobrem a terra, um período de escuridão que cobre os povos, chegará o momento da glória do Senhor e Sião vai resplandecer. A luz de Yeshua virá e Sião brilhará. Sião terá luz. Olha só que forte esse texto. A Haftará dessa semana falando sobre a futura salvação da nação de Israel. É uma profecia para Sião. O Senhor promete brilhar a sua luz gloriosa, revelar ali a sua glória. Todos nós esperamos para esse grande momento. Apesar de um momento anterior em que a terra estava ali com trevas, aqui certamente é uma referência à grande tribulação que antecede o retorno de Yeshua, um período de trevas na terra. E aí a gente vê a grande tribulação, trevas, escuridão, e aí vem Yeshua nos céus, com poder e grande glória, a sua luz imensa, e ele resplandecendo sobre nós. Sião vai brilhar. Olha só que lindo! E antes que isso aconteça, meus irmãos, Israel voltará ao Senhor. Israel fará techuvá. Israel vai reconhecer Yeshua como Mashiach. Olha só o que está escrito em Zechariah, em Zacarias, no capítulo 12, no verso 10. Está escrito assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vai ser derramado naqueles dias sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça, de súplicas. Eles vão reconhecer Yeshua, aqueles a quem eles traspassaram. E eles prantearão, eles vão chorar. Ele é Mashiach, o que fizemos a ele? Vão reconhecer ele. E é esse momento, quando Bnei Israel reconhecer Yeshua, e certamente isso será no momento de aflição. Baruch haba b'shem Adonai. Eles vão começar a clamar: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí ele virá nas nuvens. E ele será o socorro para Israel. E Yeshua, ele retornará a Sião para estabelecer o seu reino na terra.
Repetindo aqui, na terra, na terra. Meus irmãos, isso aqui é forte demais. E Yeshayahu, no capítulo 60, verso 8, caramba, esse verso chega a me arrepiar quando leio. Vou colocar aqui. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Quem são estes que vêm voando? Meus irmãos, olha isso. Os sábios vão dizer que estes aqui no texto são os dispersos de Israel. Olha só que lindo! Quem são esses que vêm voando como nuvens? Como pombas? Olha só! Reunindo dispersos. É o arrebatamento esse aqui. Olha só, meus irmãos. Olha o mistério aí. Em Devarim, no capítulo 30, no verso 4, está escrito assim. Devarim 30, no verso 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. Meus irmãos, isso aqui é o Tehiat Hametim, a ressurreição dos mortos. Olha só, não importa se o morto está lá numa ilha, se está lá no fim, lá no oceano lá. Não importa. Ainda que esteja para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor. O que é esse ajuntamento? O que é esse ajuntamento, hein? O que é esse ajuntamento? Meus irmãos, tem gente que acha que o arrebatamento é para você sumir aqui, a sua roupa ficar aqui, aí vem um anjo, dobra a roupa aqui, e aí a gente vai morar no céu. Não é isso. O que é o arrebatamento? Aqueles que morreram, os eleitos, aqueles a quem Yeshua escolher, esses escolhidos, aqueles que morreram em Yeshua vão ressurgir dos mortos, vão voltar a viver. E aí esses estavam mortos, junto com aqueles que estavam vivos, aguardando Yeshua, esses juntos terão um encontro com o Senhor Yeshua nos ares, nas nuvens. Mas não é para morar nas nuvens. Meus irmãos, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Lá em Zacarias 14 vai falar que ele vai pôr os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, obviamente, não é para ficar lá nas nuvens só olhando lá e ficar todo mundo voando nas nuvens. Tô aqui nas nuvens, vou ficar nas nuvens para sempre. Não, é um encontro nas nuvens. E aí, olha só, primeiro, ele vai fazer o quê? Vai ajuntar. Ele vai ajuntar. E depois ele vai tomar e vai levar para o quê? Para um lugar. E aquele que conhece as escrituras sabe para onde é. Para onde Yeshua vai? Onde ele vai pisar os seus pés? No Monte das Oliveiras. E aí vem Yeshua e os seus santos com ele. E ele pisará no Monte das Oliveiras.
Lá em Atos, né, em Maasei Shilhim, quando Yeshua ele ascende, né, aos céus, vamos ver que aqueles anjos, aqueles malachim, eles falam o seguinte: da mesma forma que o vistes subir, ele também descerá. E olha que interessante. Yeshua estava aonde naquele momento? Yeshua estava aonde naquele momento? No Monte das Oliveiras. É o mesmo lugar e do mesmo modo. Da mesma forma que vistes subir, todo olho verá também ele descendo no mesmo lugar. Meus irmãos, o arrebatamento é esse ajuntamento, é juntar os dispersos, aqueles que estão distantes. É muito interessante isso. Meus irmãos, nós estamos chegando no final do mês de Elul. Estamos chegando perto de Rosh Hashanah, que é a virada do ano judaico. Vai ser sem ser essa próxima semana a outra. Então, no próximo Shabat será a última porção deste ano, mas ainda não encerra o ciclo da Torá. Ok? E a principal mitzvah da festa de Rosh Hashanah é escutar o toque do shofar. E o shofar tocando. Essa mitzvah da festa é você ouvir o toque do shofar. E o toque do shofar tem uma grande ligação profética com eventos que culminam no final dos tempos, que culminam no arrebatamento no início do milênio. Olha só, hein? E é interessante que vimos Yeshua, quando esteve aqui em sua primeira vinda, muitas coisas aconteceram em dias de festas bíblicas. Isso é interessante. E é interessante também que até o Roxas comentou isso. Eu não lembro agora se foi na Operação Talmidim na quarta-feira ou se foi no último Shabat. Eu acho que foi na quarta-feira, na Operação Talmidim. Então acabei dando um spoiler aqui. Então, foi na Operação Talmidim. Meus irmãos, o negócio é muito sério. E festas bíblicas, há uma grande especulação de que pode ser que Yeshua retorne em uma dessas festas bíblicas também. O Roshi comentou sobre possivelmente Yeshua ter nascido numa festa bíblica, né, na festa de Sukkot, e alguns também especulam que ele pode retornar numa festa bíblica. Outros vão dizer, olha, terão o toque, né, do shofar. Será que o toque do shofar vai vir numa festa bíblica? Pode ser. O Eterno gosta muito de dias, de datas, tem tempos determinados. Os Moedim. Ele gosta de números. Então, meus irmãos, são datas especiais dados pelo Eterno. Precisamos entender a importância dessas datas. Alguns, né, também fazem pouco caso das festas. Não vou fazer não. A obrigação é só em Israel, então estou nem para as festas. Não, meus irmãos, por favor, são muito importantes. Ainda que muitas delas só seja possíveis cumprir de forma plena, né, estando em Israel. Se tivesse, né, o Beit HaMikdash, né, o templo, poxa,
Precisamos entender o princípio das festas e aplicar hoje da forma que pudermos. Fazer um esforço, fazer o nosso melhor. Ok? Meus irmãos, sobre o milênio, o judaísmo antigo já tinha uma visão clássica de um reino milenar. Já tinha isso, muito antes do nascimento de Yeshua. No judaísmo, acreditavam que o Eterno, ele de forma soberana, ele viria à Terra, ele iria julgar os inimigos e estabelecer o seu reinado na Terra. E, na verdade, muitos rabinos estavam esperando esse reinado de 1000 anos antes do livro de Apocalipse ter sido escrito. A esperança desse glorioso reino era fundamental na visão judaica antiga. Mas o que aconteceu? No passado, lá no primeiro século, muitos buscavam essa esperança do reino milenar de forma excessiva. E isso, no primeiro século, fez com que eles não reconhecessem Yeshua na sua primeira vinda. Eles não enxergaram a manifestação de Yeshua como o cordeiro de sacrifício, porque eles esperavam um vitorioso rei. E com isso, muitos perderam Mashiach, perderam a sua primeira vinda. Muitos ficaram esperando por um outro. E esse outro não veio, e esse outro não virá. Durante os primeiros 4 séculos, os seguidores de Yeshua também abraçaram essa ideia de um reino terrestre. Um reino de Shalom, o reino de justiça. E essa perspectiva apocalíptica que foi ensinado pelos Shilhim, pelos apóstolos, também foi até ensinado pelos pais da igreja, né? Pelos pais da igreja. Mas o que aconteceu? Esse reino milenar, hoje pelo cristianismo, é uma doutrina que poucos acreditam, que é chamada de pré-milenismo, né? Que diz o seguinte, que Yeshua ele vai voltar para a Terra no final desta era e ele vai inaugurar o seu reino, né, o reino milenar. Ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Esse é o pré-milenismo, esse reino na Terra, no milênio. E os discípulos de Yeshua, eles tinham essa convicção. Eles sabiam que Yeshua ele retornaria, iria punir os seus inimigos, iria estabelecer o seu trono glorioso, o trono de Davi e Hameler, e que ele iria reinar por 1000 anos. Meus irmãos, olha isso. Eles tinham isso em mente. Vocês sabem qual foi a última pergunta que os Shelirim, os emissários, fizeram para Yeshua? Qual foi a última pergunta registrada que os discípulos fizeram a Yeshua? Qual foi essa última pergunta? Está em Maasei Shelirim, Atos dos Emissários, capítulo 1, verso 6. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Meus irmãos, até mesmo aqueles mais próximos de Yeshua, até mesmo os Shelirim, os emissários, quando Yeshua se revelou com Mashiach,
certamente a maioria deles achou o seguinte: e os romanos vão sair fora? Mashiach chegou? Ele vai estabelecer o seu reino? Ele vai sentar no trono aqui em Jerusalém? Ele vai reinar toda a terra? Certamente eles tinham isso em mente. Mas Yeshua foi trazendo ensinamentos. E foi demonstrando que, nesse primeiro momento, ele haveria de padecer. E no judaísmo, isso é algo bastante claro. Fala sobre, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. E Yeshua, quando veio ali, ele padeceu, e ele veio e levou sobre si as nossas transgressões. É Mashiach ben Yosef. E ele virá agora como rei, Mashiach ben David. E ele vai sentar no seu trono. Ele vai reinar em toda a terra. E Jerusalém será a capital de toda a terra. De Sião. Olha só, meus irmãos. E os discípulos perguntaram isso porque, apesar deles verem que Yeshua estava com um propósito diferente, apesar de Yeshua não pegar numa espada e falar: "Para fora, romanos!", mas ele veio agindo de forma diferente. Ele veio anunciando as boas novas, pregando o amor, a justiça, curando enfermos, expulsando demônios. Certamente eles esperavam em um Mashiach já com a espada já. Por isso que outros antes dele vieram com espada e alguns achavam que era Mashiach. E não era. E outros vieram depois e também não era. A coisa começou a mudar. Quando? Por volta do 4º e 5º século, com Agostinho. Então Agostinho, ele começou a mudar a coisa, ok? Agostinho, o bispo de Hipona, ele traz um desvio dessa perspectiva bíblica. Ele traz uma doutrina estranha. Por que trouxe essa doutrina estranha? Porque antes da sua conversão, ele era uma pessoa que era meio promíscua sexualmente, né? Então, antes da sua conversão, ele era imoral sexualmente. E nisso causou nele algumas feridas profundas. E ele começou a condenar tudo que era físico, tudo que era natural, tudo que era da terra era maldito. E aí ele considerou, por exemplo, até o sexo no matrimônio como sendo algo pecaminoso. Então, até o sexo no matrimônio ele considerou algo pecaminoso. E isso foi prevenido por Shaul, por exemplo, em 1 Timóteo 4:1. E isso depois com Agostinho, né, veio o celibato sacerdotal. E essas doutrinas foram muito ruins, essa linha de pensamento. E a gente vê que isso, né, trouxe uma mudança. E hoje a maioria das pessoas não consegue entender isso. Em Apocalipse 20, deixa claro que o milênio, né, na Terra e é 1000 anos. Né? Então, se tivesse já passado... alguns chegam a falar que o milênio é hoje. Já estamos vivendo o milênio. Cadê? Hoje as pessoas continuam pecando. Cadê o governo justo? Cadê o mundo de paz? Meus irmãos, não, né? Então, realmente há problemas sérios nessa perspectiva. Em Apocalipse 5, em verso 9 e 10, vai dizer: digno és de tomar o livro, porque foste morto. E aí vai falando que para o nosso Deus os fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A perspectiva milenar dos profetas é diferente. Zechariah 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um será o seu nome. Em Daniel 7:27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno,
e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha só, meus irmãos, todos os reinos debaixo do céu. E em Ezequiel, no capítulo 37, verso 21 ao verso 28, está escrito assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e eu os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, e observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe, seu príncipe, eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Olha, meus irmãos, o texto é muito claro quando fala aqui sobre o santuário na terra. Então veja, isso é muito claro. E Yeshayahu 11, verso 6 a 9, diz, um período, é um período utópico na Terra, As guerras cessando, saúde universal, longevidade, a paz mundial, harmonia, E isso só vai acontecer depois que o Eterno vier e julgar as nações com justiça. Só depois. O profeta Isaías, em Yeshayahu 11, 4 a 5, vai falar sobre julgar com justiça os pobres. Repreenderá com equidade os mansos da terra. Mansos da terra. Na terra, meus irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na terra, meus irmãos. E esses juízos serão para purificar esse mundo que hoje está degenerado e vai prepará-lo para o reino messiânico. O nosso mundo não será curado até que Yeshua seja coroado rei dos reis em Sião, ok? Existe um ponto geográfico. Yeshayahu 2, verso 2 ao 3. Eu acho esse texto muito forte e vai falar que muitos povos dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor para que ele ensine os seus caminhos. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha só que profundo. Meus irmãos, a comissão original que foi entregue a Adão e Havá, Adão e Eva, era exercer o domínio e o governo na terra. Isso acontecerá no milênio. E em Yeshayahu, capítulo 60, verso 19 e 20, diz assim: o sol não te servirá mais para a luz do dia, e a luz te iluminará com seu resplendor, mas o Senhor será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória. O teu sol nunca mais se porá, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz para sempre, e os teus dias de luto terminarão. E todo o teu povo será justo, herdarão a terra para sempre, serão renovos plantados por mim, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Olha só, meus irmãos. E esse momento será um momento onde que virá a luz do Senhor sobre a terra. Virá a luz do Mashiach sobre nós.
Em Zerariah, em Zacarias, para encerrar aqui, 14:7 está escrito: E haverá um dia único, conhecido por Adonai, nem dia e nem noite, e será que no tempo do entardecer haverá luz. Nós desejamos ver Israel levantando-se e vindo a brilhar por causa da glória da salvação dada, né, por Yeshua. Que a luz do Mashiach venha e resplandeça sobre Israel. Israel venha a brilhar. Eterno, Deus de nossos pais, eu te agradeço, Eterno, por cada um que ouviu esse shiur. Eu te peço, Eterno, por cada vida, esteja nos guardando, nos protegendo. Eu te peço, Eterno, que esteja nos conduzindo à tua santa Torá. Queremos entender a sua vontade. Queremos, Senhor, alcançar, Senhor, um nível de perfeição que te agrade. Queremos nos esforçar para fazer 100%. Esteja nos ajudando, nos conduza. Quando fizermos algo que esteja, Senhor, indo para um caminho que não te agrade, nos demonstre, Senhor. Nos conduza para um caminho da tua verdade. Nos dê um conhecimento, Senhor, para que venhamos agradar a ti, para que venhamos a exercer atos de bondade, que as nossas práticas venham ser práticas de justiça, que venhamos a ter bons frutos, boas obras, assim como Yeshua nos ensinou, que venhamos a nos espelhar mais e mais em Yeshua. Ó Eterno, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Venha com a tua graça sobre nós. Necessitamos do teu amor, necessitamos da tua graça. Nós pecamos contra ti, nós transgredimos a Torá. Infelizmente, algumas das vezes sem entender e sem saber onde. Mas eu te peço que a tua graça venha nos alcançar. Nos ajude, Eterno, a sermos filhos obedientes. Guie nossos passos. Ó Eterno, te agradeço por tudo. O Senhor é um Pai que ama. Quando vimos castigo, quando há exílio em Israel, sabemos que é porque o Senhor quer que Bnei Israel volte a obedecer. Ó Eterno, eu te agradeço. O Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor é um Pai bom, um Pai que ama. Venha a tua luz sobre nós. Ansiamos pelo retorno de Yeshua. Baruch Rabá B'Shem Adonai. Bendito sejas tu, Yeshua. Clamamos por ti, ansiamos pelo teu retorno. Venha a tua luz sobre nós. Esteja nos iluminando. Queremos ver a tua glória. Venha e resplandeça. Que Sião venha a brilhar conforme a sua luz. Obrigado por tudo, Hashem. Eterno, mais um ano se aproxima. Eu te peço que nesse ano venhamos a buscar mais ainda a Ti, venhamos a nos aproximar mais e mais de Ti, buscando, Senhor, um padrão de vida mais elevado, um padrão de moralidade mais alto. Nos ajude, Hashem, pois queremos ser santos. Sabemos que sem santidade ninguém verá a Ti. Nos ajude, Eterno, esteja nos conduzindo. Isso que eu te peço e agradeço, Hashem. Shem, Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Shavua Tov, que o Eterno abençoe vocês grandemente, meus queridos. Shalom, shalom.